Olá, sou Marília Soares, acadêmica do curso de Letras Língua Portuguesa. Vou estar falando sobre um assunto, o processo de letramento e multiletramento. Sobre isso, o processo para iniciar o letramento e multiletramento, ele passa-se pelas etapas do ensino-aprendizagem, sendo elas indissociáveis, visto que percorrem caminhos que ajudam à construção do conhecimento. Esse processo de início de ensino-aprendizagem começa pela alfabetização. Cada uma tem sua missão na língua. O primeiro passo da alfabetização é o meio de ensinar a ler e a escrever. Ensina a codificar e decodificar por meio da linguagem. Considera-se o conhecimento e o aprendizado alfabético como também ortográfico na aquisição do sistema convencional da escrita. E a partir daí ele começar a codificar e decodificar os símbolos, né? Vamos progredir sobre isso mais à frente. O segundo passo é o letramento, após a alfabetização, que significa a habilidade de saber ler e escrever. O indivíduo já foi alfabetizado, então automaticamente ele já sabe ler e escrever de acordo com o contexto das práticas que envolvem a leitura e a escrita, as quais se pautam na linguagem como produto cultural e social. Então isso é o letramento. O indivíduo, ele se adequa à sociedade, à prática da sociedade, o conhecimento cultural que envolve a sociedade. Então o letramento, ele vai além da habilidade de ler e escrever, codificar e decodificar. Por exemplo, codificar é conhecer o código, é conhecer o símbolo, né? O símbolo da linguagem. Um exemplo disso, fumaça. Vamos ter como fumaça a palavra fumaça ou uma imagem fumaça, não é? E o indivíduo vai decodificar essa imagem ou a palavra fumaça na sua mente. Ele vai compreender que onde há fumaça, existe fogo, não é? Isso é decodificar. Então, o letramento, ele vai fazer a interpretação dessa decodificação, né? Desse processo de decodificar. Fazendo, por exemplo, um texto com análise crítica dessa fumaça, não é? Fazendo uma dissertação a respeito disso. E ele vai até mesmo, pode se apresentar no discurso, esse letramento, né? Então, esse é o amplo conhecimento do letramento. Conforme Marcuse cita que compreender bem um texto não é uma atividade natural, nenhuma herança genética, nenhuma ação individual isolada do meio e da sociedade em que se vive. Compreender exige habilidade, interação e trabalho. Na realidade, sempre que ouvimos alguém ou lemos um texto, não entendemos algo, mas nem sempre essa compreensão é bem-sucedida. Compreender não é uma ação apenas linguística ou cognitiva. É muito mais uma forma de inserção do mundo e do modo de agir sobre o mundo, na realidade, na relação com o outro dentro de uma cultura e
de uma sociedade. Então, Marcuse fala a respeito disso. Neste processo de letramento e multiletramento, que é o nosso assunto, existem fases conclusivas do indivíduo. Uma das fases são analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? O indivíduo sabe ler e escrever, porém, em atividade, ele é incapaz de interpretar e de usar a leitura e a escrita em uma atividade cotidiana. Apesar dele saber ler e saber escrever, ele não consegue fazer uma interpretação, uma atividade cotidiana no seu meio. Ele é limitado, ele é fechado, ele não foi avante no conhecimento. Já o letrado, a pessoa que é letrada, ela domina e emprega adequadamente a linguagem no contexto social. Ela tem a visão de mundo, ou seja, ela busca a prática contínua do letramento. Ela não se limitou a um tempo de estudo, ela não se limitou apenas a um conhecimento, mas ela progrediu e ela é contínua nesse conhecimento. Isso é letramento, isso é a pessoa letrada, isso é o letrado. Características do letramento. Quais são essas características? Assumir a linguagem como ferramenta de interação. Esse indivíduo, ele interage na sua linguagem. De interação com o meio, produz significados de sentidos por meio da leitura, elabora discursos, permite a inserção do indivíduo na sociedade. Então, essas são as características do letramento. Tipos de letramento: científico, matemático, linguístico, literário, acadêmico e digital. A partir do letramento, nós vamos para o processo de multiletramento. O que é o multiletramento? Segundo a BNCC, as atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como as libras e a escrita, corporal, visual, sonora e digital. É a pedagogia que incorpora uma gama de ferramentas linguística e cultural, comunicativa e tecnológica. Tem por objetivo ajudar o aluno a se preparar para um mundo globalizado em rápida e constante mutação. Então, esse é o multiletramento, que a pessoa não tem somente o conhecimento literário, não tem só o conhecimento dentro da sociedade, mas ele tem multiformas. Ele conhece a linguagem, ele conhece a comunicação, ele conhece a tecnologia. Ele é completo, multiletramento, que é o que estamos vivendo hoje, no qual vivemos um momento em que o ensino híbrido foi o meio, e está sendo o meio, que socorreu a educação no momento de isolamento social. Então, esse multiletramento, ele foi o meio de ensino-aprendizagem para os nossos dias e, de fato, não será mais como antes, mas será o novo ensino-aprendizagem a partir de agora, na sua total evidência, na sua total força e eficácia. Exemplos disso, de multiletramento, tem o teatro, filmes, dança, arquitetura, música, gráficos, vídeos, memes, fotografias, ilustrações e etc. Compreende-se as multimídias. Então, fizemos uma breve síntese aqui sobre o ensino no processo de letramento e multiletramento. Esperamos que vocês tenham compreendido e obrigada.